são feitos, as pontes, todas que são as reabilitações são feitas, não duram. Um pouco de chuva, tudo a ser escangalhado. Então, estas é que são as razões que levam a agravar essa situação. Estou a ver alguém escrever uma mensagem, diz que quais desvios? Eu não vou falar. Se quiser, eu posso dizer quais são os desvios. Deste valor todo que eu estou aqui a falar, que se recebeu de vários financiamentos do Banco Mundial, o próprio Banco Mundial chegou a parar de financiar Moçambique e até exigir o reembolso de valores. É verdade. Só em 2 anos, 2020 e 2021, foram desviados 196 milhões de meticais que eram para usar para ajuda humanitária, que era para usar para salvar a população. 2 anos, 196 milhões de meticais. Isso está registrado, há relatórios que falam sobre isso. Foram compradas, isto está nos relatórios do Banco Mundial, comprou-se 14 viaturas de luxo. Do dinheiro que era para o povo, que era para ajuda humanitária, comprou-se 14 viaturas de luxo para dirigentes do Partido Frelimo. Foram usados 13 milhões de meticais para fazer obras que não tinham nada a ver com as obras para evitar tragédias, para evitar cheias, para dar ajuda humanitária. Só de sobrefaturações foram 223%, isto é, dos contratos que havia para ajuda humanitária, chegou-se a ter 223% acima do valor dos contratos para meter dinheiro nos bolsos. Só neste último relatório que foi indicado, por exemplo, existe uma compra que o contrato era de 3 milhões, foi-se apresentar um contrato de 83 milhões. Houve desvio de 50 milhões do valor da Covid. Até o Tribunal Administrativo falou disso. Houve obras na sede do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Houve obras de cerca de 5,9 milhões de meticais em que eram de tão má qualidade que o próprio teto desabou. É pena que não apanhou esses que andam a fazer subfaturação, mas na altura que desabou era bom cair sobre a cabeça desses malandros, bandidos e ratos e nhonguistas. Né? Portanto, o Banco Mundial chegou a suspender a ajuda a Moçambique por causa desses malandros. E até chegou a exigir o reembolso de cerca de 32 milhões. Espero ter respondido a pessoa que perguntou quais os desvios. Estou a falar, aí estão os desvios. E conforme eu disse, até o ano 2022, Moçambique tinha recebido 5 bilhões de dólares só para fazer reparação de estradas, pontes e todos os sistemas de aviso prévio que hoje descobrimos. Fala-se tanto de aviso prévio, afinal só são 13% do território nacional cobertos pelo aviso prévio. Portanto, nunca houve de forma nenhuma, da parte deste governo, deste regime, uma preocupação, primeiro, em aplicar os valores recebidos de forma correta. 2, em ter planos de contingência para situações em que há alertas de perigo de tragédia, de cheias. E mais grave, na planificação que fazem, é sempre uma planificação desastrosa. Por exemplo, o PSOE, o Plano Social e Orçamento do Estado para 2026, este ano, vocês não vão acreditar. Para a rúbrica que tem a ver com mudanças climáticas e gestão de desastres, só estão lá 39 milhões de dólares. 39 milhões de dólares. E o que está lá previsto, você deve acreditar, no orçamento de 2026, o governo só prevê adquirir 2 barcos. Só 2 barcos, 2, para todo o país, no orçamento. Isto é incrível, né? O meu produtor até está a rir, mas ele está a rir, só que é uma tragédia isto. 2 barcos para todo o país, é este, está no orçamento. Quem quiser vai ler o orçamento do Estado, há de ver isso. Só está lá equipamento para 8, os 6 chamados centros de gestão de desastres, os tais comitês de gestão de desastres. Vocês estão a ver o que é isto? É uma brincadeira de muito mau gosto. Como é que significa que não estão preparados nem para as cheias de 2026, nem para qualquer outras que vierem à frente? Não há preparação, não há planificação. É tudo improviso. E alguém dizia, não,
é falta de política. Não é nada disso. Nós, em termos de quadro legal em Moçambique, quadro legal, nós temos um bom quadro legal. Nós temos um bom quadro legal. Por exemplo, já desde 1999, nós já tínhamos a chamada Política Nacional de Gestão de Calamidades. Portanto, um ano antes da tragédia da Rosita, Moçambique tinha aprovado o Plano Nacional de Gestão de Calamidades. Nós temos uma lei de gestão de calamidades 15/2014. Nós temos uma lei de gestão de riscos de desastres 10/2020. Nós temos a chamada o plano diretor, o plano diretor de gestão de desastres que foi aprovado para o período 2017 e 2030. Está a funcionar para quê? Não está a funcionar para nada. Temos a Estratégia Nacional para a Mitigação dos Riscos de Desastres, 2013 até 2026. Está a funcionar para quê? Portanto, nós temos leis, temos os planos estratégicos, temos os planos diretores, temos tudo. E ainda temos financiamento que vem de fora. O único problema é a má gestão, é o nhonguismo, é a destruição total e completa dos poucos recursos que nós temos. E a falta de preocupação com o seu próprio povo. A única especialidade que tem é realmente viajar, passear, dar voltas, tirar selfies. Isso sim é que este regime e este governo se especializou. Não é verdade? Então, esta era a parte que eu queria partilhar convosco, para vocês compreenderem de onde é que vem a história. Isto tem uma certa história, meus amigos. Isto é uma certa história. Não começou hoje. Então, estamos nesta tragédia, mas temos que identificar. Aqui estou a dar elementos para dizer que nós precisamos de ter um debate sério neste país. Não podemos ficar 50 anos a viver de forma improvisada. Quando há problemas, corremos para as redes sociais, para a mídia, corremos para os parceiros, sempre a pedir, porque agora a situação está mal. Mas onde é que está a planificação? Onde é que está a planificação? Zero. Logo, um governo não preparado. Um governo totalmente incompetente, distraído. O povo a sofrer, o governo de férias. Era esta parte que eu queria também falar convosco sobre isso. Temos também, voltando agora para a questão das cheias que estão acontecendo em 2026, depois desta parte um pouco histórica, temos também aí problemas que têm a ver com alimentos nos centros de acomodação, né? Vimos que o jornal O País já reportou que os centros de acomodação, que são diferentes dos centros de acomodação da Namola, se quiserem podem visitar todas as nossas sedes, não vão ver nenhuma família a passar mal de comida. Não, isso não existe. Portanto, centros de acomodação em que as pessoas estão lá, não tem água, não tem comida, e a comida que lá chega está sendo desviada. Quer dizer, os nhonguistas estão em tudo que é lugar. Quer dizer, roubam no Estado. O povo está a sofrer, vai tentar se esconder num ponto. O nhonguista persegue o povo lá onde o povo se esconde, também para ir tirar a comida. Então, este é o grande problema, não é? E para além desta má gestão, também temos o problema agora das denúncias que estão a ser feitas de cobranças ilícitas para o resgate. Temos aí, fomos tirar isto do Facebook, mas não é só ele que escreveu isto, cobranças ilícitas, 3 de fevereiro, neste troço, fevereiro em Coloane. Estão a cobrar 500 meticais por pessoa para fazer travessia, 3.000 meticais para carro. Estão a ver o que é isto? Quer dizer, as pessoas estão a sofrer, precisam ser resgatadas e há gente que está a fazer cobranças. Mas sabe, e não é o único sítio. Em Buane, depois da Universidade Unitiba, logo naquela curva contra curva, também já não se passa. Para chegar a Buane é de barco. Também está-se a fazer cobranças. Recebemos essa informação. Está-se a fazer cobranças para ir até Buane. Está-se a fazer cobranças para resgatar pessoas. Ainda chegou-nos a denúncia de que havia barcos da Marinha vendo pessoas a flutuar e que diziam que não tinham ordens para resgatar pessoas. Temos denúncias de que os próprios funcionários do NGD que estão nas operações de resgate, eles próprios são os primeiros que precisam ser resgatados. Porque estão todos com fome, nem sequer têm o que comer. É por isso que disputam nos centros de acomodação com a pouca comida que chega para as vítimas.
Não há combustível nenhum. E depois, o INGD, o governo, anda a colocar números que o governo é que resgatou. A maior parte dos resgates também está sendo feita por privados. Em Buane, tem lá cerca de 4 barcos, são de privados. São privados que estão a fazer isso. Eles depois põem nas contas o governo que fez. É tudo uma mentira, não é o governo. Essas cobranças ilícitas, isso tem que acabar. Não pode ser, num momento de desgraça, fazer cobranças ilícitas. Partidos políticos estão a fazer o quê neste período? Agora vamos analisar um bocadinho isto. Claro, eu não gostaria de andar a falar de outros partidos, mas, meus amigos, neste momento de desgraça, nós temos que entender como é que os partidos políticos se posicionam nisto. Eu já disse, nós fizemos 3 comunicados. Paramos com todas as atividades políticas da Ana Mola. Estamos no terreno. Estamos a ajudar as pessoas. Inclusivamente, penso que no 3 de fevereiro, onde há grandes filas de carros, as pessoas nem tinham onde lavar a roupa, onde tomar banho, onde comer. Haviam pratos de comida vendidos a 500 meticais. A Ana Mola foi a primeira organização que disponibilizou um edifício no 3 de fevereiro. O único edifício de serviço público em 3 de fevereiro foi disponibilizado pela Ana Mola. Não sei se a produção conseguiu ter uns vídeos. Está aqui. Então, é assim. Aqui em 3 de fevereiro, o Partido Ana Mola disponibiliza uma casa que toda a gente que está aqui para poder tomar banho, comer, porque aqui às vezes as coisas não estão boas, estão a vender coisas já muito caro, e quem quer tomar banho, quem quer lavar a cara, tem uma casa lá para poder se deslocarem para levar água. É machacame. Enyikele muntu katlhelo laha lava ka ku hlamba lava ka mati a ta hlamba kona ekulangi vali va hakelisa mali para va kuma mati já a partir do Ana Mola enyikele muntu ala frente. Bom, aí está. Partido Ana Mola, no momento de crise, dentro daquilo que pode fazer, em 3 de fevereiro, temos um edifício ao serviço público para as pessoas tomarem banho, para se alimentarem, para trocar de roupa. A minha pergunta é, o que estão a fazer os outros partidos neste momento? Não era a minha intenção estar a falar dos outros partidos, mas eu sei que agora começaram a perseguir os nossos membros. Estão a fazer perseguição aos nossos membros. Na Zambésia, inclusivamente, chegaram a assassinar um coordenador do Partido Ana Mola. Em Mogovolas está detido injustamente um coordenador da Ana Mola. Nestas operações de resgate, vou contar logo a seguir uma situação de perseguição a membros da Ana Mola que estão a ajudar pessoas. E eu, por essa razão, se estão a perseguir o partido, também sou obrigado a fazer uma análise do que esses partidos estão a fazer. E vamos começar pelo próprio Partido Frelimo. O próprio Partido Frelimo, não é? Neste momento da desgraça, vejam só essas imagens. Ao invés dos membros da Comissão Política do Partido Frelimo, outros do Comitê Central, outros quadros séniores irem para os distritos, para as províncias, para as localidades, como está a acontecer com os nossos membros, o Partido Frelimo está a mandar os seus membros da Comissão Política, membros séniores, para ir preparar a Conferência Nacional de Quadros. Por acaso aqui está uma imagem, penso que foi no dia 17, em que se fez o lançamento, aí está, dia 17 de janeiro, em que se fez o lançamento da preparação da Conferência Nacional de Quadros. Quer dizer, usar dinheiro, recursos que tem para ir fazer politiquice, ao invés de dar assistência a quem precisa. As pessoas estão a morrer, temos crianças doentes, temos corpos a flutuar por aí e eles estão preocupados em organizar uma reunião nacional de quadros. Alguém estava a dizer, não, mas nessa reunião pode querer discutir o assunto das cheias. Eu pedi, chegou a mim, a agenda
dessa reunião do Nacional de Quadros. Tem 5 pontos de agenda. Não existe nenhuma parte da agenda que tenha a ver com as cheias de 2026. Portanto, eles vão discutir outros assuntos que não têm absolutamente nada a ver com a situação da tragédia que o país está a passar agora. Aí temos a antiga Presidente da Assembleia, Esperança Bias, a fazer lançamento oficial da reunião, da preparação da reunião de quadros. Mas penso que temos outras imagens, porque alguém pode pensar que é a única que temos. Temos aí a Selmira Silva, também membro sênior do Partido Frelimo, a fazer também a divulgação do tal calendário rumo à 11ª reunião de quadros do distrito de Malema. Vamos lá um pouco mais para frente. Vemos outros casos. Temos aqui também este caso em Jangamo. Também um membro sênior do Partido Frelimo a preparar a reunião de quadros. Vamos lá um pouco mais para frente. Temos aqui também uma brigada provincial do apoio a Inharime. Reunião de quadros. É a última. São tantas. Nós tivemos, está aqui, mais uma. Brigada a preparar a reunião de quadros aonde? Vilanculos. Temos mais. Temos aqui mais uma. A preparar Inharime. Então, vejam só. Usar toda a capacidade que eles têm. Os membros mais qualificados, os membros mais influentes, estão a sair para ir às províncias, ir aos distritos, para ir preparar reunião de quadros. Eleições internas, não sei o quê. Tudo isto a prepararem-se para cada vez mais roubar melhor o povo. Ao invés de mobilizar o partido, que é para salvar vidas, ir ao resgate, alimentar as pessoas, dar medicamentos, nada disso. É por isso mesmo que a população perdeu confiança com esse partido. E estamos a ver, parece que também quando tentam sair um pouco para a rua, estão a ser uelados. Temos aí tantos vídeos que estão a viralizar, parece que agora está difícil. Porque a população já não acredita, por causa deste tipo de atitudes, este tipo de posicionamentos. E essa população hoje já não é a mesma população de 1975. Eles percebem perfeitamente o que é boa gestão, o que é má gestão. E já perceberam que estão mais dedicados a investir nas reuniões internas, a prepararem-se melhor para as próximas fraudes, a prepararem-se melhor para as próximas nhongas, a prepararem-se melhor para os próximos desvios, a prepararem-se melhor para atacar a oposição, a prepararem-se melhor para defender assassinato de garimpeiros em Nampula. E a população, percebendo-se disso, só pode vos joelar. Não há outra alternativa. Então, era importante também que as pessoas percebessem claramente como é que os partidos estão-se a colocar em relação a isto. E nós, vos digo uma coisa, vamos continuar a dedicar-nos ao fundo à causa do povo. Não temos muitos meios, não temos muita capacidade, mas dentro da pouca capacidade que temos, vamos mobilizar os nossos membros. Todo membro. Se encontrarem um membro da Ana Mola, estar aí nas brincadeiras e não estar nisso, por favor, temos os números, denunciem esse membro e mandem a informação para nós, porque todo membro do partido Ana Mola tem que estar 100% dedicado a esta causa. E digo mais, não é só para disponibilizar as sedes da Ana Mola, as casas dos nossos coordenadores também têm que estar disponíveis para as vítimas. É por isso, se quiserem, não há problema, o nosso coordenador provincial de Gaza, a casa dele está em choque. Quem quiser vai confirmar. Temos 49 pessoas que estão na casa do nosso coordenador da província de Gaza. E é isto que nós queremos no nosso partido. As casas dos coordenadores têm que estar disponíveis para as vítimas. Para evitarmos isto de desiludir o povo. Enquanto o povo sofre, há um partido que diz que tem 60 anos de experiência. Está aí a passear, a preparar a reunião de quadros. E veja só, o partido da Ana Mola só tem 4 meses. 4 meses. 4 meses. Bom, caros amigos, o que temos mais que falar? Queria falar convosco aqui sobre este caso. Uma denúncia grave que tem que fazer aqui. O povo tem que saber sobre isto. O partido da Ana Mola estava a fazer trabalhos em Ulene. Acho que vocês viram. Eu pessoalmente estive lá em Ulene. Localizamos famílias e convencemos as famílias para saírem dos locais de risco. Eu, inclusivamente,
também estive a carregar bens de uma casa. Temos imagens onde estou ali a carregar com os membros do partido. Carreguemos bens, aqui está, vocês veem, estou a carregar aqui mobiliário de uma família para pôr num chova, que era para tirar esta família e tantas outras famílias para uma escola, que nós descobrimos que a escola, afinal de contas, estava numa boa posição, que é esta escola primária de Laulan, está exatamente em frente da governadora da cidade de Maputo, é governadora do governo da cidade de Maputo, e nessa escola primária de Laulan havia lá 4 salas. Ela está bem localizada, não está inundada, e nós levamos para esta escola as famílias que encontramos em ULNB. O que é que aconteceu? Prestem atenção, para o povo moçambicano, preste atenção no que estou a dizer aqui. O que aconteceu nesta escola? O partido Ana Mola resgata famílias que estavam na lixeira do ULEN. Resgata famílias que estavam praticamente a ficar especialistas em nado, porque as suas casas estavam totalmente submersas. E levamos para esta escola. Os membros do partido Ana Mola foram colocar a última família aqui, antes de ontem, às 23 horas. Só para vocês verem. Nós trabalhamos noite e dia. 23 horas, os nossos membros estão a trabalhar. Às 23 horas, levaram famílias para a escola primária de Laulan, que é o distrito Camavota, cidade de Maputo. Foram seguidos, conforme vocês sabem, hoje, os ractes, os démios, Raúns, são viaturas onde a Cernic costuma se camuflar para esses esquadrões da morte perpetrarem os seus assassinatos. E os nossos membros foram perseguidos quando saíram desta escola por essas viaturas. E dia seguinte, curiosamente, foram chamados para uma reunião. E veja só para quê. Essa reunião para dizer aos nossos membros que as famílias que tinham sido colocadas na escola primária de Laulan tinham que sair, serão expulsas da escola primária de Laulan. E quisemos saber, mas afinal, por quê? Serão que não, têm que ser expulsas por causa de ordens superiores. Porque, alegadamente, nós trouxemos pessoas do ULEN para Laulan. E que dizia-se que só podiam ser acomodadas pessoas do mesmo bairro. Mas que brincadeira é esta? Se aquele bairro não tem problemas de inundação, vão acomodar a quem? Vão acomodar as pessoas que estão em bairros com problemas. Tão ridículo, não? Tão absurdo. E tudo isto porque pura e simplesmente quem fez o resgate das famílias foi a Ana Mola. E obrigaram a tirar as famílias que estavam aqui nessa escola. Inclusivamente, fomos procurar ter uma reunião com a diretora de Educação e Cultura de Camavota, que era para entender de onde é que vem esse absurdo. Essa senhora que está aqui, Coleta Simango, diretora de Educação e Cultura do Distrito de Camavota. É ela que deu as ordens para expulsar as famílias que estavam na escola primária de Laulan. Essa senhora. Depois, quando for o Elada a dizer que azar. Então, Deus mandou-se embora famílias só porque quem fez o resgate é o partido da Ana Mola. Mandou-se as famílias saírem daquela escola, expulsar vítimas das cheias. Mandaram expulsar. É essa politização da educação, a politização das instituições públicas que nós não queremos. Partidarização, frelimização das instituições públicas. Isto tem que acabar. Isto não pode continuar assim. Mas graças a Deus, como Deus é grande, como se diz, escreve direito em linhas tortas, as famílias que foram expulsas da escola primária de Laulan, a Ana Mola conseguiu arranjar abrigo para essas pessoas que estão aqui. As mesmas famílias expulsas, nossos agradecimentos à Igreja Católica, portanto, na Imaculada, levou-se as famílias que a Direção Distrital da Educação, isto é, mandatados pelo Partido Frelimo, expulsaram as pessoas
na escola primária de Laulane, a Ana Mola conseguiu arranjar abrigo para essas pessoas. Aqui está uma das nossas coordenadoras, está aqui com as famílias. Veja a idade das pessoas, pessoas adultas, senhoras, desta idade, algumas com problemas de saúde, foram mandadas embora com o secretário do bairro e também com a diretora de cultura, de educação e cultura do distrito de Camabota. Mas a Ana Mola arranjou abrigo e as pessoas já estão no abrigo. Estão aí bem abrigadas. Temos mais imagens do abrigo? Não. São as únicas. E agora queremos contar um fato muito interessante. Na Josina, é Josina, né? Josina, escola primária de Josina, ali perto do Dom Bosco, Maquinac. Os nossos membros foram lá também 22 horas. Porque havia problemas de comida, havia problemas de medicamentos, foram lá dar comida, dar medicamentos. Imagina só, os responsáveis do INGD, que estavam lá, disseram que tinham que entregar a comida a eles. E os nossos membros questionaram isso. Mas por que temos que entregar a comida a vocês? Depois de algum tempo que soubemos a verdade. Vocês querem saber qual é essa verdade? Escreve lá aí, quero saber. Manda mensagem, diga lá, quero saber. Querem saber qual é essa verdade que nós encontramos lá? A verdade é única, simples. É que os próprios agentes do INGD, que estavam na escola de Josina, estavam até as 23 horas sem comer nada. Então, a ideia de receber um produto era exatamente para serem eles os primeiros a se alimentar. Então estão a ver o que está a acontecer, né? É isto. Agora, caros amigos, queria aqui também chamar-vos a atenção. Temos mais alertas aqui. Vamos ali a mostrar o boletim meteorológico. Nós gostamos de usar informações oficiais. Este boletim meteorológico, de quando é que é? Este é de dia 17, dia 18. Esta informação é muito importante. Esta informação é muito importante. Mostra claramente, meus irmãos, que a situação pode se agravar nos próximos dias. A situação pode se agravar nos próximos dias. Eu podia ter tempo aqui de explicar o que está a acontecer. Há um fenômeno que chama-se fenômeno Enzo, mas é um termo técnico que mostra, chamado El Niño e La Niña, como é que eles influenciam para a questão dos desastres climáticos. Mas isso não interessa muito agora, isso é uma questão técnica. Mas o que eu quero chamar, ponha-me o boletim, faz favor. O que eu quero mostrar é que temos informação técnica, a mesma informação que tivemos em agosto de 2025, o governo não se viu. Temos informação técnica que mostra que a situação pode não melhorar nos próximos dias. Então é preciso agora, eu exorto a todo mundo, temos que reforçar, temos que envidar todos os esforços, todas as nossas energias, recursos para ajudar os nossos irmãos. A situação está grave e precisamos mesmo de intervenção divina. Porque esta situação está aqui, tecnicamente está mostrado, estão aqui os dados que mostram que os próximos dias podem não ser dias bons. Por isso, você que está em casa, tem um barco, você que está em casa, tem um quintal, você está em casa, tem uma propriedade, você está em casa, tem um armazém, você está em casa, tem água, você tem em casa, tem comida, você é médico, você é profissional de saúde, todos nós moçambicanos temos que nos envolver nisto. E não deixar apenas que o governo aproveita a desgraça do povo para andar a fazer o show-off que está a fazer. Como aquilo que nós vimos, um governo inteiro que soube deste assunto desde agosto. Só agora é que está à procura de aeronaves. Ainda vejo alguns internautas a escrever: obrigado. Mas obrigado o quê? 3 aeronaves. 3 aeronaves. Uma delas só entram cabem 2 pessoas. E uma das pessoas que entrou é a governadora. Está lá. Depois, como é avantajada, já nem há espaço sequer para meter ali uma vítima resgatada. Um helicópterozinho. Então, qual é o resgate que estamos a fazer?
Estás a falar de resgate de cerca de 300 e tal pessoas, incluindo aquelas que vieram por barco. Os dados que nós temos é que existem 4 milhões de pessoas em situação em zonas de risco. Temos cerca de 400 mil pessoas que precisam de ajuda humanitária. O que vão... 3 aeronavezinhas, o que vão fazer? Absolutamente nada. É por isso que nós em Chinavane, que a situação está grave, praticamente Chinavane só ficou 10% de terra firme. As pessoas estão nas árvores, as árvores estão a cair com as pessoas estão a morrer. Os tetos todos, a água já passou o nível do teto. As estradas estão totalmente cortadas. Então, o que vale, caros amigos, meus internautas, vocês estão aí a agradecer isso? Agradecer como? Temos aqui Estrada Nacional número 1, Estrada Nacional número 2, que expõem o drama da pobreza e um governo que funciona em remendos. Eu acho que não havia melhor título a dar senão este. Temos imagens, né, do corte. Aí, olham para isto, olham para essa gravidade aqui. Isto aqui é 3 de fevereiro, né? Isto é 3 de fevereiro. Olha para essa gravidade. A estrada está totalmente cortada. A estrada está totalmente cortada. Portanto, já não temos Estrada Nacional número 3 de fevereiro em Coluane, província de Maputo. Não sei se temos as imagens também de Boane, né? Não temos. Boane, não temos. Ok. Mas estamos aí. Veja só, esta aqui é a situação que nós temos. Temos também imagens, né? Temos pessoas aí no teto. A situação está aí. Tem a situação que está-se a colocar em Chinavane, meus irmãos, precisa de intervenção urgente. Temos que ser nós, moçambicanos, a intervir ali. Temos que ser nós. Não vale a pena esperar esse governo. Já expliquei que é um governo de show-off. Não vai fazer absolutamente nada, né? Estamos a precisar de resgate. Vamos a precisar. Olha a situação em que as pessoas se encontram. Olha só isto, não é? Então, caros amigos, era isto que eu tinha aqui a partilhar convosco. E o que eu posso dizer agora, depois de tudo isto? Só posso pedir a todo o povo moçambicano para que nos solidarizemos com os nossos irmãos que estão a sofrer, que nos solidarizemos com os nossos compatriotas, que o espírito humanitário, que o espírito patriótico dos moçambicanos possa, neste momento, manifestar-se na sua potência máxima. O amor ao próximo, o amor pela vida humana deve ser manifesto agora. Portanto, você que está a assistir esta live, não fique com a sensação de que este problema é dos outros, que este problema é da província de Gaza, que este problema é da província de Inhambane, que este problema é da província de Maputo, que este problema é apenas em Boane, em Kobe, que é em Guijá, que é em Chope. Não, este problema é um problema dos moçambicanos de Moçambique. Como já se diz na sabedoria popular, se o teu dedo está doente, todo o corpo está doente. Então temos que nos envolver, todos nós. Existem listas partilhadas nas redes sociais, centros de acomodação que não têm água, não têm comida, não têm medicamentos, não têm esteiras, não têm mantas, não têm roupas às pessoas, não têm um amparo. Às vezes não é só uma questão de irmos lá e dar bens materiais ou financeiros. Às vezes um abraço, uma palavra, porque também as pessoas estão psicologicamente traumatizadas, afetadas na sua mente. Então é preciso, não existe um único moçambicano que possa dizer que não tenho como ajudar. Você tem como ajudar. Se você não pode ajudar com o seu dinheiro, se você não pode ajudar com alguma coisa material, você pode ajudar com a sua presença, com a sua solidariedade, com as suas mãos. Porque precisamos de mãos. Precisamos de pessoas que possam sacrificar e dizer que eu tiro o dia de hoje para ir fazer algum serviço no meu bairro, algum serviço no meu distrito, algum serviço no centro de acomodação. Todos nós podemos fazer isso. Esta é uma prova em que todos os moçambicanos de todo o país estão sujeitos. Estamos a ser testados na nossa moçambicanidade. Estamos a ser testados no nosso patriotismo. Estamos a ser testados na nossa humanidade. Estamos a ser testados até que ponto é que realmente podemos nos considerar seres humanos.
Porque ser humano é diferente do ser vivo. O ser vivo, uma planta, por exemplo, em princípio, não tem sistema nervoso como o nosso. Então pode-se desculpar uma planta quando ela não se preocupa com outra planta. Mas o ser humano pressupõe fazer pontes de sentimentos, pontes de afinidade, ponte de empatia. Então temos que provar que nós de fato somos seres humanos. Temos que provar que nós de fato somos moçambicanos e temos orgulho de ser moçambicanos. E ter orgulho de ser moçambicano não significa apenas eu estar a levantar a bandeira de Moçambique e estar a encher os meus pulmões e dizer que é moçambicano. O orgulho de ser moçambicano se manifesta a partir do momento que você dá ao outro do que a si próprio. Aí está a atitude realmente da autoestima. Não é você levantar os teus ombros. A autoestima se manifesta pela capacidade que você tem de ir ao encontro, de minimizar a dor do próximo, de dar um abraço, dar amor, fazer com que outra pessoa também se sinta como um ser humano, sinta-se feliz, sinta-se valorizado. Isso sim é que é o verdadeiro valor da autoestima, o verdadeiro valor da moçambicanidade. Então queria chamar a atenção. Todos vocês, todo o povo moçambicano, vamos, nesta fase, fazer o que nós realmente temos de melhor dentro de nós. E o que nós temos de melhor dentro de nós é o amor ao próximo. O que nós temos de melhor dentro de nós é exatamente a solidariedade. Mas essa solidariedade, ela só fará sentido quando ela se transforma, se converte numa ação em concreto. De uma ação em encontro do outro. Então vamos ao encontro do outro. Vamos ao encontro da dor do outro. Vamos ao encontro da aflição do outro. Vamos ao encontro da necessidade do outro. Isso é que se chama, de fato, ser humano. Isso é que se chama, de fato, moçambicano. Isso é que se chama, de fato, autoestima. E é isso que nós temos que fazer. E também partidos políticos, meus pares. Esta é a ocasião em que os nossos partidos têm que estar em baixo e o nosso país por cima dos estatutos do partido de cada um de nós. Este é o momento que a Constituição da República que diz que é dever de todo cidadão desenvolver ou dedicar todas as suas energias físicas e intelectuais ao serviço da comunidade. Então, essa norma constitucional deve-se, neste momento, manifestar. Então, se você é um cidadão de fato, se você é cidadão de fato, então, este é o momento de cumprirmos com esse dever constitucional, de podermos dar tudo o que nós tivermos, em termos materiais, em termos intelectuais, em termos de amor, de carinho, de amparo ao nosso próximo. Esta é que é a minha exortação para o dia de hoje. E agradeço imenso pelo tempo que levaste aqui conosco. Então, gostaria de dar a cada um dos moçambicanos um forte abraço. Fortíssimo abraço a todos os moçambicanos, sobretudo as famílias que sofrem, as famílias que perderam os seus entes, as famílias que perderam os seus bens, as suas casas, famílias que ainda estão penduradas neste momento nos telhados, famílias que estão por cima das árvores, famílias que estão desamparadas, famílias que estão doentes, famílias que estão desesperadas. É um forte abraço para todas essas famílias. Um beijo e tchau!